Uma mulher finge estar bêbada nas boates para atrair homens aproveitadores e humilhá-los, mas um dia ela decide levar a sua vingança para um novo vídeo. O filme começa nos apresentando 3 caras chamados Paul, Jerry e Jim, que estão bebendo em um bar enquanto conversam. Eles veem uma mulher chamada Cassandra passando mal de tão bêbada sentada em um banco. Jerry se aproxima para falar com ela enquanto Jim e Paul falam sobre a beleza dela. Jerry finge ser um cara legal, como se realmente tivesse preocupado com Cassandra. A mulher fica até um pouco animada com a gentileza e aceita uma carona dele até em casa. Antes que fossem embora, ela avisa que esqueceu o telefone, mas Jerry a convence a deixar isso pra lá. Ele a leva até seu apartamento e tenta seduzi-la a oferecendo mais bebida. Depois disso, o homem a deita em sua cama e começa a elogiá-la e a despi-la. Nesse momento, Cassandra revela que não é uma mulher vulnerável e só estava fingindo estar bêbada. Na manhã seguinte, a vemos andando com os saltos em uma das mãos e com molho de tomate escorrendo por várias partes do corpo. Ela come um cachorro quente tranquilamente, como se a noite passada tivesse sido muito boa. Quando passa por uma obra, um dos pedreiros grita a expressão caminhada da vergonha, que é quando as pessoas fazem algo bem vergonhoso na noite passada e voltam para casa no outro dia bem arrependidas. Cassandra apenas encara os trabalhadores e parece não ligar muito para o comentário. Ela volta para casa e anota o nome de Jerry em uma lista junto de vários outros homens, que estranhamente foram escritos com canetas azuis ou pretas. Após isso, Cassandra vai tomar o café da manhã com os seus pais e sua mãe pergunta o motivo dela não estar em casa na noite passada. A garota mente dizendo que teve que ficar na cafeteria até tarde para terminar de fazer o inventário. Sua mãe Susan a aconselha a falar com sua chefe e pedir para ela mudar o seu turno para que não volte para casa tão tarde. Mais tarde, já na cafeteria, a chefe de Cassandra, chamada Gail, diz que a recomendou para trabalhar na sede da cafeteria. Uma cliente chamada Ruby chega e tenta fazer um pedido, mas Cassandra continua falando com Gail e ignora completamente a garota, que sai da loja bem raivosa. Gail conta que um cara chamado Johnny diz que viu Cassandra bêbada em um bar na semana passada e ficou bem preocupado. Cassandra tenta disfarçar, dizendo que provavelmente ele se enganou, pois ela nunca esteve lá. No dia seguinte, em mais um dia na cafeteria, um cliente chamado Ryan Cooper entra no estabelecimento e pede um cappuccino. Ele encara Cassandra e percebe que ela foi sua colega de sala na faculdade de medicina. O rapaz parece gostar dela logo de cara e tenta flertar. Cassandra não responde e apenas o entrega o café, mas antes de fazer isso, ela cospe na bebida. Para deixar a situação mais estranha, Ryan bebe o café normalmente e ainda a chama para sair com ele. Já de noite, podemos ver Cassandra se maquiando enquanto assiste um tutorial no YouTube. Mais tarde, ela acaba indo parar no apartamento de um cara chamado Neil. Novamente, ela fingiu estar bêbada para ser levada por um cara mal intencionado até seu apartamento. Neil conta sobre o seu chato livro de romance que ele jura que está escrevendo e tenta fazer Cassandra cheirar um pouco de farinha. Ele ainda diz que ela é muito linda e não precisa usar tanta maquiagem, pois afirma que prefere ver suas sardas e imperfeições. Cassandra pede para o homem chamar um táxi, pois quer muito ir para casa, mas Neil insiste que ela fique e começa a beijá-la e tocá-la de forma inadequada. De repente, Cassandra agarra o rosto dele e olha no fundo dos seus olhos, deixando o cara com muito medo. Neil se afasta e pede que ela vá embora, mas Cassandra o lembra que ele queria que ela ficasse até uns momentos atrás. Ela se aproxima dele e revela que uma vez por semana vai em uma boate e finge estar bêbada só para atrair homens como Neil, que pagam de caras legais para se aproveitar de mulheres indefesas. Depois de assustar bastante o cara, Cassandra vai embora para casa. Antes de dormir, ela faz um risco em seu caderno onde anota o nome dos homens e diz boa noite para uma menina de um retrato em sua cabeceira. Na manhã seguinte, Cassandra é surpreendida com um enorme presente na mesa do café da manhã. Ela fica confusa, mas logo descobre que é seu aniversário de 30 anos. Seus pais ficam bem decepcionados por ela ter esquecido uma data tão especial e a xingam por ser tão estranha. Afinal, Cassandra está ficando cada vez mais velha e nunca sai de casa e nem tem amigos, muito menos um namorado. Os pais estão bem preocupados por ela ficar até tão tarde da noite fora sem contar nada do que anda fazendo para eles. Stanley consola Susan e pede à filha que abra o presente, onde encontra uma linda mala. Mais tarde no trabalho, Cassandra conta a Gail sobre o presente e fala como isso
isso foi uma grande indireta para ela ir embora da casa dos pais. Ryan entra na cafeteria novamente e confronta Cassandra por passar o número errado para ele. O rapaz ainda diz que não vai incomodá-la mais caso ela afirme que não está interessada nele. Cassandra diz que não está interessada em namorar ninguém por enquanto. Então Ryan pergunta se eles não poderiam ser amigos e a convida para almoçar com ele. Ela concorda e vai para casa se arrumar. Cassandra veste um lindo vestido florido e se prepara para sair. Seus pais ficam bem felizes por finalmente a verem com alguém. Já no almoço, Ryan questiona o motivo dela não ter continuado na faculdade de medicina, mesmo sendo uma ótima aluna. Cassandra conta que desistiu porque queria fazer alguma coisa diferente. Ryan a elogia e diz que se ela tivesse continuado, com certeza se tornaria uma médica brilhante. Já de noite, os dois saem para dar uma caminhada e coincidentemente chegam ao apartamento de Ryan. Ele a convida para entrar e tomar alguma coisa, mas logo a desconvida percebendo que é muito cedo ou que talvez é algo que fosse além da amizade. Cassandra vai embora bem chateada e recusa a oferta dele de levá-la para casa. No dia seguinte, ela vai até o hospital onde Ryan trabalha e conta que nunca esteve em um relacionamento sério antes. Por isso precisa de um tempo. Ryan entende o problema e a convida novamente para sair, aproveitando que seu turno acabou. Mais tarde, ele vai até a cafeteria para esperar Cassandra terminar de trabalhar e a faz lembrar de uma garota da faculdade de medicina chamada Madison. Cassandra finge que não se lembra dela. Então Ryan continua falando sobre outro colega de curso chamado Al, que voltou de Londres há alguns meses e vai se casar com Madison. Cassandra fica um pouco desconfortável quando ouve o nome de Al e pergunta a Ryan se eles ainda são amigos. O rapaz responde que não são tão próximos e apenas se veem por causa do trabalho, já que Al também trabalha no hospital. Já de noite, Cassandra liga seu laptop e pesquisa o cara. Ela encontra um comentário de sua noiva Madison e entra no perfil dela para investigar mais. Nesse momento, Cassandra decide começar a sua vingança contra Al e todos aqueles que estão por trás da agressão contra sua melhor amiga Nina, sendo exatamente por causa dela que Cassandra tem feito tudo isso nas boates nos últimos anos. Alguns dias depois, ela se encontra com Madison em um restaurante e já começa perguntando se ela sabe o motivo dela ter largado a faculdade de medicina. Cassandra então relembra da agressão que Nina sofreu, enquanto Madison tenta se fazer de desentendida, como se nem tivesse acontecido nada. Ela ainda justifica que é difícil acreditar na história de que Nina realmente foi forçada a fazer aquilo com os caras, já que ela estava bem bêbada e parecia que queria. Cassandra fica furiosa e vai embora dizendo que Madison não mudou nada. Antes de sair, ela dá as chaves e dinheiro para um cara chamado Tony para que ele leve Madison para um quarto de hotel. Mais tarde, Cassandra recebe uma mensagem de voz dela, contando que acordou bêbada em um estranho quarto de hotel e está com muito medo de ter feito algo com um cara. Nesse momento, Cassandra pega o seu caderno e risca o nome de Madison. Depois disso, ela vai atrás do próximo nome da lista, que é uma mulher chamada Walker, que é a diretora da faculdade de medicina. Chegando na universidade, ela atrai uma garota do ensino médio chamada Amber. Cassandra diz que precisa ir até uma lanchonete onde acontecerá a sessão de fotos, mas não sabe o caminho, por isso pede a ajuda da garota para chegar até lá. Um pouco mais tarde, Cassandra vai se encontrar com a diretora Walker da faculdade de medicina e a confronta sobre o incidente de Nina que aconteceu há 7 anos atrás. Walker conta que não podia fazer nada contra Al, pois isso poderia arruinar sua carreira. Ela ainda diz que Nina não deveria ter bebido tanto naquela noite e sugere que a culpa foi da menina por ter ido ao dormitório dos meninos depois da festa. Cassandra revela que deixou a filha da diretora chamada Amber no mesmo dormitório dos meninos e a apresentou para eles. Walker fica desesperada e começa a admitir sua culpa no caso de Nina. É então que Cassandra revela que Amber está bem e na verdade a deixou em um restaurante seguro. Depois de sair da universidade, podemos ver que Cassandra não ficou muito feliz com o que fez e vai embora bem insatisfeita. Enquanto estava no seu carro, um homem em uma caminhonete aparece e começa a xingá-la e fazer comentários machistas. A mulher sai furiosa de seu carro com um pé de cabra e começa a quebrar as luzes traseiras da caminhonete, o deixando bem assustado. Não satisfeita com isso, Cassandra continua a destruição quebrando o para-brisa dele e o fazendo ir embora tremendo de medo.
Quando chega em casa, ela se depara com Ryan em sua porta a esperando. Aparentemente, Cassandra esqueceu que marcaram de ir no cinema e recusa de pegar uma sessão mais tarde, afirmando que está muito cansada. Já bem de noite, Ryan se depara com Cassandra saindo de uma boate bem bêbada, agarrada com aquele mesmo Paul que aparece lá no início do filme. Ryan fica bem chateado e diz que se ela não tivesse interessada nele, era só dizer. Nesse momento, Paul percebe que Cassandra só estava fingindo que estava bêbada e se lembra que ela é a mesma garota que ficou com Jerry no dia seguinte. Cassandra vai na casa de seu próximo alvo, um advogado chamado Jordan, que ficou contra ela e Nina na época do incidente. Ele se desculpa por ter feito elas perderem o caso e afirma que desde aquele dia não consegue dormir por causa do peso da culpa. Cassandra fica comovida e aceita seu pedido de desculpas ao ver que ele realmente estava arrependido. Antes de ir embora, ela cancela o serviço que contratou com um matador de aluguel que iria acabar com a vida do advogado. Mais tarde, ela vai até a casa da mãe de Nina e as duas recordam algumas lembranças que tiveram com a menina. A mãe pede que Cassandra siga em frente, pois já está cansada de ficar recordando essa história. Quando volta para casa, ela decide seguir o conselho e cancela seu plano de vingança, jogando seu diário no lixo. No dia seguinte, ela vai até o apartamento de Ryan para pedir desculpas e os dois começam a namorar. A paixão deles se desenvolve a cada dia e eles nunca se cansam de ficar um com o outro. Um dia, Madison aparece na porta de Cassandra desesperada e a confronta. Ela quer muito saber o que aconteceu no dia daquele almoço que tiveram, pois a única coisa que se lembra é de ter ficado bêbada e ir para um hotel com um desconhecido. Cassandra garante que nada aconteceu e deixa a mulher bem aliviada. Antes de ir embora, Madison a entrega um telefone antigo que tem todo o incidente de Nina gravado. Quando Cassandra assiste o vídeo, ela descobre que Ryan era um dos caras que estavam assistindo enquanto Nina era forçada por Al. Antes de continuar, comente a vingança. Assim vou saber até onde você tá comigo no vídeo. No dia seguinte, Cassandra vai até o hospital confrontá-lo e ameaça divulgar o vídeo a menos que Ryan diga o endereço da despedida de solteiro de Al. Antes que ela fosse embora, Ryan tenta pedir desculpas, mas o que ela fez é imperdoável. Chega o dia da festa de despedida e Cassandra aparece vestida de stripper. Ela droga todos os amigos de Al e depois leva o futuro noivo para o quarto no segundo andar. Depois de amarrá-lo na cama, Cassandra conta que é Nina Fisher, mas ele contradiz dizendo que a verdadeira Nina faleceu há muito tempo. Só então Al percebe que na verdade ela é Cassandra e entra em pânico. Ele diz que não fez nada errado e pede para ser libertado. Cassandra se aproxima e quando começa a gravar o nome de Nina na barriga dele, Al se desespera e consegue libertar um de seus braços das algemas. Para tentar pará-la, ele tenta sufocá-la com um travesseiro, mas acaba tirando a vida dela. No dia seguinte, o melhor amigo de Al, chamado Joe, o encontra algemado do lado do corpo sem vida de Cassandra. Ele o conforta e diz que aquilo não foi culpa dele. Joe ainda ajuda o amigo a se livrar das provas, queimando o corpo de Cassandra e todas as evidências que pudessem ligar eles ao crime. Os pais de Cassandra contatam a polícia para falar do desaparecimento da filha. O detetive Waller começa a investigar e vai até o hospital para interrogar Ryan. Ele diz que ela tinha algum tipo de distúrbio mental, mas não fala sobre Cassandra ter ido para a despedida de solteiro para se vingar. Durante o casamento de Al, Ryan começa a receber algumas mensagens programadas de Cassandra, o avisando que ainda não acabou. Enquanto isso, o advogado Jordan recebe uma encomenda com o celular com o vídeo de Nina e uma carta de Cassandra pedindo que ele entregue a evidência para a polícia. Além disso, na carta também tem a localização de onde as autoridades deveriam procurá-la caso desaparecesse, revelando pra gente que até a morte dela foi premeditada, de modo que Al saísse como culpado. O filme termina com a polícia encontrando o que sobrou do corpo dela no meio da floresta. Apesar de Al ter sido preso, seu amigo Joe conseguiu escapar. E esse foi o recap do filme Bela Vingança, que foi lançado em 2021. Minha nota para esse filme é 9 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.